Dando continuidade à segunda parte da nossa aula 4, métodos de produção de fermentos lácteos, nós vamos tratar daqueles fermentos desidratados, sendo estes o fermento liofilizado e aqueles produzidos por spray drying. A cultura liofilizada ainda é o produto mais utilizado dentro da indústria devido à praticidade. Ele apresenta uma alta viabilidade celular, que pode ser até acima de 90%, e isso permite também os longos períodos de estocagem. Uma vez que esse micro-organismo ele apresenta na forma desidratada, ele tem um volume menor e ele é de fácil armazenamento. No entanto, os micro-organismos na forma liofilizada ainda requerem o armazenamento a frio. Para auxiliar na compreensão das etapas ou dos eventos que acontecem com a célula durante o processo de liofilização, nós podemos imaginar, como representado na direita do slide, que a célula ela está envolta de uma matriz que é utilizada como matriz de secagem. E por essa representação fica evidente a presença de água na forma líquida tanto no interior da célula quanto no exterior. O processo de liofilização ele se baseia na sublimação da água. Então não é um processo que envolve evaporação, mas sim um processo de sublimação. Baseado no diagrama de mudança de fase da água, a primeira etapa do processo de liofilização envolve no abaixamento da temperatura. Nesse caso, a água passa do estado líquido para o estado sólido com a formação de pequenos cristais de gelo, uma vez que o processo de congelamento acontece a baixas temperaturas. Nessa primeira etapa de abaixamento de temperatura, tanto a água intracelular quanto a água extracelular é congelada, formando pequenos cristais. Em um segundo momento, dentro do liofilizador, acontece o abaixamento da pressão e dessa forma a água passa do estado sólido para o estado gasoso. Voltando ao nosso esquema, a nossa água, que anteriormente estava na forma de cristais de gelo, passa então para a forma de vapor e deixa a célula e a matriz extracelular. Por esse mecanismo de desidratação baseado na sublimação, os danos físicos causados à célula é muito baixo. E a consequência disso é que nós temos um fermento com alta viabilidade celular, uma estrutura porosa que facilita no processo de reidratação. Além disso, pode ser citada a economia de espaço no armazenamento e transporte, uma vez que esses micro-organismos estão na forma desidratada e apresenta um pequeno volume que pode ser comercializado na forma de sachês. Como pontos negativos do processo de liofilização, pensando primeiramente no processo, a remoção de água por sublimação envolve um consumo elevado de energia. Então isso também tem reflexo direto no preço do produto. Adicionalmente, o processo é realizado em batelada, o que pode durar até 48 horas, dependendo da quantidade. Isso faz com que a produtividade seja relativamente baixa. Em relação ao produto, com pontos negativos, pode ser citado a sensibilidade à umidade e ao oxigênio, o armazenamento em atmosfera inerte, uma vez que é preciso evitar os processos oxidativos das culturas, a conservação ainda é feita a frio, que pode ser até 5 graus Celsius ou temperaturas inferiores. E por se tratar de um produto desidratado, a fase lag desses micro-organismos é mais longa, o que influencia no processo de fermentação dentro da indústria. Com a finalidade de reduzir os custos de produção de fermentos desidratados por liofilização, várias pesquisas têm apontado a utilização de spray dryer. Esse equipamento ele já é utilizado na produção de leite em pó e outros alimentos desidratados e tem como vantagens principais o menor custo energético em relação à liofilização, o que pode ser até 10 vezes menor. O processo pode ser realizado de forma contínua, o que reduz o tempo de produção comparado à liofilização, e alguns trabalhos também têm demonstrado que é possível estocar esse fermento em temperatura ambiente e dessa forma exclui a dependência da cadeia do frio, que é um método de conservação relativamente caro, principalmente pensando em um país de clima tropical como o Brasil. Para que possamos entender como acontece a produção de fermento em spray dry, é preciso
primeiramente, conhecer o equipamento. Então, esse equipamento ele é constituído por uma câmara de secagem, um bico atomizador, que fica aqui na porção superior da câmara de secagem, e na sequência nós temos um ciclone, onde o pó produzido ele é recolhido. Se imaginarmos uma condição hipotética, onde essas bactérias são adicionadas ao leite com aproximadamente 50% de matéria seca, essa mistura bactéria e leite, nós chamamos então de concentrado. Essa mistura é injetada através do bico atomizador. Esse bico atomizador ele tem como função aspergir esse fluido, levando à formação de uma névoa ou pequenas gotículas do concentrado. Aqui dentro da porção superior da câmara de secagem, essas gotículas ela entra em contato com o ar aquecido. E esse ar aquecido nada mais é que o ar ambiente que passa através de uma resistência elétrica, fazendo com que a sua temperatura chegue até 200 graus Celsius. Devido à diferença de temperatura e de umidade entre a gotícula e o ar quente, essa gotícula ela é desidratada por evaporação quase que instantaneamente aqui na parte superior da câmara de secagem. As partículas de pó são então carreadas pelo ar até o ciclone, onde são coletadas na porção inferior desse equipamento. O ar que nós utilizamos para fazer a secagem ele sai através de um exaustor com uma temperatura em torno de 70 a 90 graus Celsius. Novamente, para que nós possamos entender de forma mais clara todos os eventos que ocorrem durante o processo de secagem desses micro-organismos, nós vamos então simular um processo de secagem dessas bactérias lácticas. Na representação esquemática à direita do slide, nós podemos imaginar que uma gotícula formada aqui no bico atomizador seria essa representação à direita. Novamente, nós temos água no estado líquido no interior e no exterior da célula. Devido à diferença de temperatura e umidade entre o ar de secagem e a gotícula, nessa primeira etapa, a água evapora de forma instantânea. Durante esse processo, apesar da temperatura do ar de secagem estar acima de 200 graus Celsius, a temperatura da partícula atinge aproximadamente 45 graus Celsius, que seria a temperatura de bulbo úmido. Assim, nessa etapa, nós podemos considerar que os danos térmicos causados à bactéria não são tão drásticos, uma vez que a elevação da temperatura não é suficiente para causar a morte do micro-organismo. Uma vez que a água da matriz extracelular foi evaporada, nós criamos, então, uma condição de meio hipertônico, ou seja, a matriz extracelular ela é pobre em água, enquanto a célula ainda tem água em estado líquido. Nessa condição, a água intracelular tende a deixar a célula de forma muito abrupta devido à diferença de pressão osmótica intracelular e extracelular. A consequência disso é que essa passagem abrupta de água através da membrana pode levar à perda funcional e desnaturação de algumas proteínas. Além disso, nós temos uma desorganização dos lipídios de membrana que podem comprometer a viabilidade da célula durante a sua aplicação. Na sequência, uma vez que a partícula encontra-se desidratada, nós não temos mais moléculas de água a ser evaporada. E dessa forma, a temperatura dessa partícula começa a entrar em equilíbrio com a temperatura do ar de secagem. E nós podemos ter uma elevação de até 80 graus Celsius. Dentre os efeitos do aquecimento, nós podemos citar a desestabilização de ácidos nucleicos, a desnaturação de algumas proteínas termossensíveis, a desnaturação também de algumas enzimas, que vai fazer com que o metabolismo da célula fique comprometido, e também a oxidação lipídica, uma vez que as superfícies das células ficam mais expostas ao ar atmosférico. Devido a todos esses processos de injúria que o micro-organismo sofre, tais como os estresses osmótico, oxidativo e térmico, algumas estratégias podem ser abordadas com a finalidade de reduzir a morte das células durante o processo de secagem por atomização ou spray drying. Um deles é a seleção de bactérias naturalmente resistentes ao processo.
Então, existem alguns micro-organismos presentes em ambientes naturais que apresentam resistência maior ao calor. E com isso, esses micro-organismos são mais propícios à secagem por atomização. Outra abordagem que pode ser realizada é a otimização dos parâmetros de secagem, ou seja, escolher temperaturas que reduzem os danos térmicos causados às bactérias. A terceira estratégia consiste em utilizar carreadores ou matriz de secagem que minimiza os impactos causados pelos danos térmicos às células. Outro mecanismo seria a adaptação das células por meio de exposição a estresses subletais. Depois de tudo que nós discutimos até então, a gente pode pensar, pronto, nós temos um fermento, todas as etapas acabaram, só que ainda não. Depois que nós temos o nosso fermento pronto, seja ele na forma congelada, liofilizada ou ainda seca em spray dry, a gente precisa fazer um teste de aplicação. Depois que nós temos o nosso fermento pronto, nós precisamos avaliar a estabilidade desse produto, ou seja, qual que é a validade dessa cultura. E por último, nós precisamos realizar os testes de aplicação em larga escala. O teste de estabilidade pode ser realizado por meio de técnicas de contagem, então nós vamos ver quantos micro-organismos estão viáveis ao longo do tempo. Então, nesse gráfico, vocês têm aí um exemplo de Lactobacillus plantaro, que foi produzido na forma seca por spray dryer e na forma liofilizada. Então, a gente verifica que ao longo de 60 dias existe uma redução no número de células viáveis. E assim, é necessário avaliar por quanto tempo esse micro-organismo permanece viável e ainda pode ser utilizado mantendo as suas funções tecnológicas. Além da viabilidade por meio de contagem em placa, os testes tecnológicos que foram aplicados anteriormente podem ser reaplicados para a validação da eficiência tecnológica do fermento ao longo do tempo. Finalizado o estudo de estabilidade, a gente passa para a próxima etapa, que seria novamente um teste piloto, muito parecido com aquele que foi feito anteriormente, porém agora dentro de uma escala mais industrial. Como conclusão dessa unidade, nós vimos que existem várias etapas e vários testes que precisam ser realizados para que uma cultura isolada do ambiente de alimento possa se tornar um fermento. A conclusão de tudo isso é que é um caminho muito longo e que a derrota é certa. Isso porque nós vamos ter inicialmente um grande número de bactérias e somente algumas delas poderão ter potencial de aplicação real dentro da indústria. Dessa forma, estamos falando de procurar uma agulha no palheiro.